Paz do Senhor, meus irmãos queridos, tudo na graça do Senhor. Nós não vamos hoje fazer a continuação do estudo das igrejas no Apocalipse. Estaríamos hoje falando sobre a igreja em Pérgamo. Eu vou dar um tempo hoje, mas nós vamos fazer uma reflexão aqui no Salmo 84. Então, deixe a Bíblia aberta aí, no Salmo 84, e vamos tirar lições preciosas para as nossas vidas durante os dias que nós estamos vivendo. Oremos. Deus de poder, de graça, estamos na Tua presença para nós é o tesouro mais importante e valioso que temos. Sem ela, nós não somos nada. Então nós, diante da Tua presença, nós nos humilhamos, nós nos inclinamos, nós declaramos que só Tu és Deus, que somos pecadores, que precisamos da Tua misericórdia e por isso queremos pedir perdão pelos nossos pecados, que nos méritos de Cristo, pelo sangue derramado, todas as nossas iniquidades sejam perdoadas e sejamos lavados e purificados em Cristo Jesus, o Senhor. Nós tomamos posse desse perdão, porque riquíssimas são as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Dá-nos instrução, dá-nos clareza espiritual, dá-nos entendimento da Tua palavra e glorifica o Teu nome na vida de cada um dos Teus filhos agora. Nós oramos confiados na pronta operação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura do Salmo 84, irmãos. Ele diz assim: como amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos Teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em Tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os que habitam em Tua casa, louvar-te-ão continuamente. Estou repetindo porque na Bíblia que mim está escrito lá. É algo que nós devemos notar que é importante no contexto do Salmo. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Está de novo aqui, Selá. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do Teu ungido. Porque vale mais um dia nos Teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam corretamente. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em Ti põe a sua confiança. Eu sempre leio esse salmo, irmãos. Ele é importante na minha vida. E ele precisa ser importante na vida da igreja. É um anelo, é um suspiro, é um desejo intenso que aqui os filhos de Corá colocam diante do Senhor. E existem 3 momentos
importantíssimos que eu queria trabalhar com os irmãos aqui. O primeiro é o amor à casa do Senhor, amor ao templo do Senhor. O segundo aspecto importante é o da peregrinação. Nós somos peregrinos e forasteiros. E ele fala do Vale de Baca, e os momentos turbulentos da nossa vida, eles acontecem e muitas vezes são necessários que aconteçam. E o terceiro momento é o momento da confiança, é o momento da fé estabelecida no coração daqueles que são peregrinos, daqueles que amam o templo e daqueles que confiam e que sabem que Deus está acima de todas as coisas. Então, diante dessa perspectiva, eu queria conversar com vocês sobre este Salmo número 84. Então, vamos ao primeiro dos motivos pelos quais nós estamos aqui repartindo em fé este Salmo. É o amor intenso, o desejo intenso, a alma que clama e a alma que percebe, aqui no contexto do Salmo 84, que Deus está no templo, que a sua presença é notável no templo. Nós temos que ter essa perspectiva. O templo, Deus se manifestava no templo, e mais intimamente no Santo dos Santos. Mas a glória do Senhor estava ali, a presença do Senhor estava ali, toda a essência do Senhor estava ali, o caráter de Deus estava ali, tudo que Deus é, na sua essência, estava ali, no templo. Então, olhando para essa perspectiva, é fácil até de entender quando ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Eu amo a tua casa. A tua casa é preciosíssima para mim. Na sua casa eu encontro tudo que o meu ser, tudo que o meu corpo, tudo que a minha alma precisa para subsistir. Na tua casa eu me encontro com o Deus que é vivo. É interessante eles dizerem isso, né? Aqui no versículo 2, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Deus está vivo. Ele continua vivo, porque Ele é eterno. Então aqui o salmista, ele diz: tudo que é em mim clama por esse Deus vivo, esse Deus cheio de glória, de majestade. A sua presença enche o meu ser. Que coisa linda, né, irmãos? Quando corpo, alma e espírito unidos do crente clamam por aquele Deus que é vivo, que é real, que dá notoriedade e valor às coisas que são substanciais. Aqui, o templo é substancial. Aqui, o templo é algo valiosíssimo e importantíssimo. Há uma outra conotação interessante que ele faz sobre o pardal e a andorinha, né? O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Então, irmãos, se você olhar para o pardal, quem quer comprar um pardal? Você pode pegar até os passarinheiros, se algum deles quer pardal, quer encontrar um pardal, quer pôr o pardal no seu telhado para o pardal ficar cantando lá, né? O pardal não serve para nada, irmão.
E o salmista diz, até o pardal encontrou casa. Não é? Então nós ficamos imaginando ali no templo os pardais rodeando por ali, as andorinhas rodeando por ali. É graça sobre graça. O templo do Senhor é o templo que aninha até os mais detestáveis. Ele pode aninhar até os mais, como que eu vou dizer, rejeitados. Mas nesse lugar eu encontrei teus altares, Senhor. É nesse lugar que eu encontro Deus vivo. É nesse lugar que eu me assento à tua presença e encontro refrigério para o meu coração. Por isso que a minha alma sempre está anelante. Por isso que a minha alma sempre está desfalecendo pelos átrios do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Enquanto eu estou falando aqui, eu posso perceber que o Espírito Santo quer me levar à presença do Senhor. Quer trabalhar o meu coração para que a minha alma suspire, para que a minha alma seja anelante, para que a minha alma deseje ardentemente aquele que era, que é e que há de vir, que a minha alma também deseje ardentemente, o meu coração é a minha alma, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Aleluia! Então nós vamos, no decorrer do texto, perceber que o salmista diz que todos aqueles, no versículo 4, que habitam na sua casa são bem-aventurados. É o lugar de alegria, é o lugar de felicidade, de ampla realização. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Ali sempre há louvor permanente. Há louvor ininterrupto. Né? Ali há oração sem cessar. Ali há adoração sem cessar. Ali todas as nossas entranhas estarão dispostas para o louvor. Nós não queremos mais nada a não ser louvar e usufruir da presença do Senhor. Eu me lembro de um pastor que, certa vez, ministrando sobre o céu, sobre a casa paternal, ele disse do trono, ele diz das riquezas celestiais, das ruas de ouro, do rio que desce do trono de Deus, das mansões eternas. E ele dizia assim, quando nós chegarmos lá, a única coisa que o nosso coração vai desejar e anelar é estar continuamente diante da sua presença, louvando, glorificando e exaltando. Então esse momento aqui do salmista, da casa do Senhor louvando, é o momento que vai se perpetuar. Pelos séculos dos séculos, nós estaremos diante dele louvando. Como os anjos lá em Isaías capítulo 6, na sua visão, eles diziam constantemente, serafins, querubins, todos os exércitos celestiais, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche a terra, enche o céu, santo, 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 esse será o nosso coro eterno, esse será o nosso louvor eterno, esse será a nossa posição eterna diante dele, diante da sua glória, louvar-te-ão para sempre, santo, 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 Deus é vivo, Deus está vivo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então bem-aventurado é aquele que já pode, no templo do Senhor,
com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Gritar, clamar, salmodiar e louvar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quanto tempo da nossa existência, irmãos? Aqui cabe uma pergunta para nós. Quanto tempo da nossa existência, quanto tempo desde o momento que nos achegamos a Cristo, nós separamos para louvar, para adorar, para glorificar, na casa, no quarto, na igreja, no templo? Qual é o tempo que você dispõe para adoração? Aqueles que mais adoram, que mais louvam, são os mais felizes. São os mais satisfeitos. São aqueles que têm mais paz no coração e alegria abundante em si, por causa desta atitude de adoração e de louvor ao Senhor Jesus. Então tudo isso é importante, por quê? Porque embora o templo seja algo desejável, algo que faz a alma suspirar pela presença do Senhor, embora saibamos que Ele está vivo, que Ele é eterno, embora saibamos que a adoração traga esses sentimentos de felicidade abundante, de graça, existe o Vale de Baca. O que é o Vale de Baca? Não é? O Vale de Baca é o Vale das lágrimas, das lamentações, das tribulações. E no Vale de Baca nós temos que colocar a nossa confiança em Ti, no Senhor. Então é o segundo ponto aqui, é o Vale de Baca. O Vale de Baca é momentos pontuais que nós lutamos contra as trevas, lutamos contra o mundo, lutamos contra as tribulações, vivemos dores e lágrimas, vivemos momentos difíceis nas nossas vidas. Eu posso trabalhar o Vale de Baca, como no Salmo 23, quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O Vale de Baca pode ser um vale de sombra e de morte. E todos nós, irmãos, todos nós vivemos vales de Baca. Vivemos momentos duros, momentos difíceis, momentos de perdas, né? Momentos de acidentes. Né? Eu gostaria de pedir permissão para você, porque eu não gosto de falar de mim mesmo, mas eu vivi momentos difíceis já na minha vida, como qualquer crente vive, né? Mas uma vez eu estava ministrando lá no Esquadrão da Vida. Nós íamos de 15 em 15 dias lá com o grupo no Esquadrão da Vida, nos domingos à tarde. E no meio da pregação a minha voz sumiu. E eu não consegui terminar a pregação. E no outro dia eu estava sem voz ainda e ela foi voltando rouca. Eu fui ao médico. E o médico me deu uma triste notícia de que eu estava com câncer na garganta. Eu estava com uma suspeita de câncer na garganta. Vamos fazer os exames, não é? Tinha que fazer a biópsia, tinha que trabalhar o caso. Marcou o dia lá para fazer. E depois de um tempo eu retornei ao médico. E ele fez outros exames. Ele falou: eu não sei. A igreja orando, eu orando, minha família orando. Ele falou assim: eu não sei o que aconteceu com você, não. Você tem um anjo da guarda muito forte. Tudo que estava aí sumiu. Sumiu. Mas você imagina, você recebe uma notícia dessa, e foram 2 vezes na minha vida.
2 vezes. Depois eu tive um problema sério no pulmão, um nódulo. E o médico falou assim, olha, nós precisamos fazer uma biópsia. Se for benigno, eu tiro só o nódulo. Se for maligno, eu tiro todo esse lado seu do pulmão. A Carol era novinha, devia ter 10 anos. E quando foi feita a biópsia, deu benigno. Mas estava tão grande que ele preferiu tirar todo o pulmão, meio pulmão meu. Esse pulmão aqui do lado direito. E ele tinha aspectos de tuberculose. E logo depois eu tive outro problema na garganta. E a médica disse para mim que era uma ponta de câncer de novo. Mas aí ela resolveu fazer um tratamento, porque ela desconfiou que poderia ser acidez, né? Refluxo, que tinha queimado as cordas vocais. E depois de 2 meses sumiu. E eu tive momentos difíceis, você também tem. E esses momentos de vale de Baca vêm para nos tirar a paz do templo, da presença gloriosa do Senhor, do louvor contínuo. Não é assim? É do louvor contínuo, da adoração presente, porque a enfermidade vem e ela nos deprime, ela nos traz tristeza. Ela muitas vezes nos traz a mente de que Deus não se importa conosco, somos filhos, porque estamos passando isso. É o Vale de Baca. Eu me lembro que na recuperação da operação encontrei uma irmã na rua. Estava indo assim porque o médico falou para que eu andasse, para que o pulmão voltasse às suas atividades normais. E passou uma senhora por mim. E ela olhou para mim e falou assim, por favor, posso falar com você? Eu falei, pois não. Só está precisando de alguma coisa? Não. Você é cristão, né? Sou. Você é crente em Cristo Jesus? Eu tenho uma palavra do Senhor. Dias difíceis virão para você, grandes tribulações, mas tenha bom ânimo, Deus estará com você e Ele te dará a vitória. E ela foi embora, e eu olhei para trás, não vi mais a mulher. Aí depois de tudo que tinha acontecido comigo, eu falei, puxa vida, ela chegou um pouquinho atrasada. As lutas que eu estou vivendo e passando, Deus já está me ajudando. Qualquer, irmãos, vieram lutas intensas, profundas, e só pela misericórdia de Deus é que a gente subsiste. Então, algum momento ou outro, nós estaremos diante do Vale de Baca, diante de provas, de lutas intensas, de momentos difíceis de serem administrados. Mas aí vem o terceiro ponto do Salmo. O Vale de Baca é uma peregrinação, é um momento. Tudo que nós vivemos nesse Vale de Baca, nesse Vale de Lágrimas, é transitório. Vai passar. Pedro fala muito na sua carta, somos peregrinos e forasteiros. Né? Nós não somos de fato deste mundo. Nossa pátria não está aqui. Nossa casa de fato não está aqui. Então, o que o Vale de Baca vai exigir de nós? Confiança inabalável, que é o terceiro ponto. Fé sustentável. Confiança no Deus que tudo pode, em Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que estende a mão. Então, antes de falar do Baca, olha aqui o versículo 5. Né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. A minha força está em ti. Eu gosto muito quando eu termino os cultos, depois da benção apostólica,
eu digo, vai na força do Senhor. Eu nunca digo, vai na tua força. Porque a minha força, ela é a força que vem do Senhor. Então eu já digo, vai na força do Senhor. Para que você viva uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. E esse versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então, antes ele disse, bem-aventurado aqueles que habitam na tua casa. E agora ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ele não confia em si mesmo para viver esta vida. Ele não confia na sua força, no seu poder, no que ele é. Ele confia apenas e tão somente naquilo que Deus pode prover para ele. Ele confia tão somente na força do Senhor para a sua subsistência. É assim que está acontecendo na sua vida. Você tem entregado tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você passa diante do Senhor. Dirige os meus passos. Então eu chamo o Salmo 23 de novo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é? Nem quando eu passar pelo vale de Baca, ou pelo vale das lágrimas, das lamentações, das tribulações, eu vou colocar a minha vida no domínio do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo, irmão? Que nós precisamos de fé, fé sustentável, confiança inabalável. Aleluia! Nós não podemos desanimar. Então aquela alegria do templo, ela deve ser maior do que as lamentações em Baca. O clamor pelo Deus vivo no coração e na carne deve ser maior do que as murmurações, possíveis lamentos no vale de Baca. A minha confiança estará sempre plenamente no Senhor. Por quê? Porque eu sei que eu vou de força em força. Deus vai me abençoando, me dando cada dia mais força, me dando cada dia mais vigor, me energizando cada dia mais, me fortalecendo cada dia mais. Cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Olha, eu vou de força em força, eu sou peregrino, até que eu chegue lá, naquele lugar que será o templo eterno, a casa eterna do nosso Senhor e Salvador. Então, escuta sempre as minhas orações, Senhor, inclina os ouvidos. No vale de Baca você clama, no vale de Baca você intercede, no vale de Baca você ora a Deus para Ele te abençoar, para Ele te fortalecer. Não cesse de orar, irmãos. Nós o adoramos, nós glorificamos, nós exaltamos, nós intercedemos, nós clamamos, nós suplicamos, e Deus ouvirá a nossa oração. Deus inclinará os seus ouvidos. É uma coisa que constantemente eu tenho falado, o Espírito Santo tem falado à igreja. Deus ouve a sua oração. Deus nunca deixa de ouvir as nossas orações. Então clame, irmão. Clame no vale de Baca. Coloque a sua fé e a sua confiança quando você atravessar o vale de sombra e de morte. E quando você faz esta oração, sabe o que Deus faz? Perdão, no vale de Baca. Olha que interessante isso. Ó. Passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Aleluia! Faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Quando nos momentos duros e difíceis eu coloco a minha confiança no Senhor, Ele me reveste com a sua força. E no vale de Baca surge uma fonte inesgotável,
um rio inesgotável. Isso significa que há uma grande libertação, há uma grande vitória. Chuva abundante do Senhor vem sobre os seus remidos. Chuva abundante do Senhor vem sobre aqueles que clamam ao Deus vivo, que tem prazer no Deus vivo. E em meio à aridez e à sequidão do vale de Baca, Deus faz surgir fontes inesgotáveis de águas que saram, de águas que curam. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Você quer viver essas águas saradoras? Você quer viver essas águas curadoras? Elas estarão diante de nós na adoração. Elas estarão diante de nós na glória refulgente de Cristo. Elas estarão diante de nós, diante do seu trono, na adoração, no louvor. E elas estarão também no solo árido, infértil, morto. Elas estarão nos momentos difíceis das nossas vidas, porque essas águas saem do trono de Deus para lavar a nossa alma e encher a nossa alma. Em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, o Espírito derramará sobre nós águas abundantes do Senhor. Ele criará em nós rios de águas vivas, ainda que tenhamos que atravessar vales de lágrimas, vales sombrios e vales de lamentações. Aleluia! Então, precisamos confiar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Versículo 9, ó Deus, olha, escudo nosso, contempla o rosto do seu ungido. Mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa de meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Vai chegar o dia que, como peregrinos, nós vamos alcançar a morada eterna. Nós estaremos com o Senhor para sempre. E Ele se revelará ao seu povo. Sabe quem é que está propenso a viver esses dias? São aqueles que amam a casa do Senhor, que amam a comunhão com os irmãos, que amam estar juntos na adoração. Se nós fôssemos aqui trazer detalhadamente, o que é o templo aqui de Coral, o templo de Salomão, depois o que foi o templo construído no ministério de Ageu por Zorobabel, e nós fôssemos falar do templo que somos hoje, do Espírito Santo, há algumas nuances. O primeiro templo, esse templo aqui, é o templo magnífico, construído por Salomão. Mas o templo de Ageu era menor na sua estrutura. Mas havia um fato no templo de Ageu, declarado pelo próprio Deus. Nesse templo, embora apequenado, a minha glória será maior do que no primeiro templo. E agora nós olhando para cada um de nós como igreja, nós fomos feitos templos do Espírito. Nós fomos feitos templos do Espírito. E como templos do Espírito, nós podemos antegozar o que será a presença do Senhor. Por quê? Porque houve uma inversão. No primeiro templo, no segundo templo, estava a glória do Senhor no lugar. E o povo ia para lá. Agora não. Agora, esse templo somos nós.
Deus é que entra em nós. Deus é que nos visita. Deus é que está conosco continuamente. Então nós podemos perceber com mais intensidade ainda o que será a glória eterna, a casa eterna. E essa presença do Senhor em mim, que está em você, que está no outro irmão, ela nos atrai um ao outro. A questão da unidade, a questão da comunhão, não significa a questão de você ir na igreja. Significa que a igreja está reunida como templos, como casas espirituais. E essas casas espirituais se unem na adoração. Elas se unem no louvor. Elas se unem para glorificar. Elas se unem para louvar. Elas clamam pelo Deus vivo. E essa casa espiritual, quando passa pelo Vale de Baca, ela encontra em Deus refrigério para as suas almas. Elas juntas se apoiam umas nas outras. E nós podemos antever o que será esse dia de glória quando estivermos na casa paternal. Nós vivemos lampejos disso, irmão. Se você é crente em Cristo, se você adora, se você louva, se você não é apenas um religioso, se as suas entranhas vivem esse Deus vivo, você vive lampejos do que é a casa eterna, e você sabe da sua peregrinação, e você se envolve cada vez mais com Deus. E cada vez mais com o reino. E cada vez mais com o serviço no reino. Você não está alienado, indiferente ao que acontece na igreja. Você é participante, você vive assíduo. Eu prefiro estar à porta da casa do Senhor lá. Eu gosto de estar lá na comunidade cristã, na Igreja Batista Vida Abundante, sabe por quê? Porque eu tenho encontros com templos espirituais, com casas espirituais, que foram adornadas pelo Espírito, que sempre tem algo para me ensinar, compartilhar fé. É isso que vai ser o céu, irmão. Pobres e desgraçados são os desigrejados, que acham que precisam só de Deus. Eu também acho que eu preciso só de Deus. Eu também acho. Mas Deus colocou os meus irmãos diante de mim, para que eu caminhe com eles, ajude-os, que eles me ajudem, que nós possamos repartir fé. Era o desejo de Paulo para com Roma. Como eu desejo estar com vocês para repartir fé. Não adiantará nada a casa. Isso é fato. Se hoje o Espírito Santo não morar aqui, mas adiantará muito a casa se ele estiver aqui, porque haverá encontro de fé e partida, de êxtase na presença do Senhor, de glorificação, de exaltação na presença do Senhor. Aleluia! Porque se eu não for para a casa do Senhor, sabe qual vai ser o meu fim? As tendas da impiedade. As tendas da impiedade. O mundo vai ter muito mais ascensão sobre a minha vida. As coisas do mundo vão ter muito mais ascensão sobre a minha vida. Tudo isso sendo gerado em mim, toda essa ação do Espírito Santo gerada em mim, vai me trazer a convicção, essa confiança, esse amor à casa, esse amor a Deus, a resistência no Vale de Baca, a confiança inabalável no Senhor, vai trazer a minha verdade de que Ele é sol e escudo. Ele é a minha luz. Ele é a minha justiça. Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor. Ele é meu escudo.
Ele não vai me negar bem algum, porque eu estou vivendo retamente. Entenda isso, irmão. Quando o seu filho faz algo errado, você o premia? Você lhe dá prêmio? Ou você o louva quando ele faz coisas boas? Deus não dará prêmios a quem não faz o bem. Isso não significa boas obras, irmãos. Significa a lei natural das coisas. Né? A lei natural das coisas. Deus sempre está voltado para o bem, mas Ele quer que nós sigamos as suas pisadas. Vivamos as suas pisadas. Então vamos fazer isso. Vamos amar a Deus com todo o nosso coração. Vamos louvá-lo, adorá-lo. Vamos clamar a Ele porque Ele está vivo. Vamos confiar nele quando passarmos pelo vale de Baca, quando passarmos pelas tribulações, pelo vale sombrio, de lutas intensas. Vamos agir como templos do Espírito. Não vamos nos entregar à perversidade. Não vamos nos entregar, aqui como o salmista fala, nas tendas da impiedade. Vamos trabalhar santidade, purificação nos nossos corações e Ele nos abraçará. Sabe, irmãos, é muito gratificante saber que Deus cuida daqueles que são seus. Não é verdade? Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança. Onde está a sua confiança, irmão? Está no Deus que tudo pode? Onde está a tua confiança? Para eu saber onde está minha confiança, eu tenho que fazer uma reflexão sobre os atos. Os meus atos, as minhas falas, os meus sentimentos. Quanto que eu confio em Deus? O quanto eu espero por Ele. Então a felicidade daquele que habita no templo, a felicidade daquele que é templo, está descrita aqui. Pergunta para respostas inteligentes. Você é bem-aventurado? Olhando para o Salmo 24. Você é um homem feliz? Olhando para o Salmo 24. Nós somos felizes? A plena confiança e o pleno amor de Deus estão sendo vividos na minha vida? Amados, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê favor, que Deus nos abrace e nos leve em vitória, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Não se esqueça, Ele é a nossa proteção, Ele concede a graça necessária nesta vida e glória na vida por vir. Né? Então que Deus te abençoe, te fortaleça, em nome de Jesus. Queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Queremos te louvar pelo teu Espírito que fala conosco, que nos enche de prazer, de graça e de alegria. Obrigado, porque hoje podemos dizer que somos templos do teu Espírito. Obrigado, porque sabemos que como peregrinos a casa paternal nos será revelada em breve. Mas até esse dia chegar, nos dê constância, nos dê firme fundamento, perseverança, mesmo que tenhamos que atravessar o vale de Baca. Mas atravessando o vale de Baca, nós possamos fazer fontes inesgotáveis mediante a presença do Senhor. Obrigado, Deus. Fica conosco
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido irmão. Deus te dê graça e favor. Um grande abraço.